Bom, estamos começando a nossa reunião de estudos do GEDMA, do Grupo de Estudos de Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, a reunião do dia 19 de maio de 2026. Hoje é uma terça-feira, estamos no horário de 9h24. Na reunião de hoje, nós vamos fazer a leitura de um texto que está publicado nesse livro, no livro. Não sei se vocês não conseguem ver, né? Nesse livro, que é o livro Tramas para a Justiça Ambiental, Diálogo de Saberes e Praxis Emancipatória. Esse livro foi organizado pela professora Raquel Maria Rigoto, Ada Cristina Pontes Aguiar, Lívia Alves Dias Ribeiro. É um livro que reúne experiências do grupo Tramas, da Universidade Federal do Ceará. E como a gente tem uma parceria muito grande com esse grupo, já histórica, eles convidaram a gente, então, o GEDMA, para escrever um capítulo apresentando a sua contribuição. Então, esse capítulo é que vai ser discutido, foi escrito por vários de nós do grupo, mas esse capítulo é que vai ser discutido agora, então, na nossa reunião. E aí eu passo para Maria Si, que vai fazer, então, a apresentação do capítulo e para que a gente possa ir discutindo também. Contigo, Maria. Bom dia a todas e todos. Como o Horácio já falou, né, hoje nós vamos apresentar, eu e Carliane, o capítulo denominado desse livro, né, da Raquel Rigoto, denominado Grupo de Estudos, Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente GEDMA e Movimentos Populares, Herança e Trajetória da Resistência. Esse capítulo, ele é de autoria de Hélio Jesus Pantoja Alves, Bartolomeu Rodrigues Mendonça, Cíndia Brustolin, Horácio Antônio de Santana Júnior, Tayaná de Jesus Esbrana. Eu quero dizer aqui que desses autores nós temos Hélio Jesus Pantoja Alves, Bartolomeu Mendonça e Horácio Antunes, que são precursores do que a gente vai ver durante a apresentação da criação, né, do grupo de estudos. Então, gente, eu já estava falando, mas aí o Horácio me alertou que ainda não tinha iniciado, mas eu queria recomeçar e dizer que esse capítulo ele é uma apresentação do GEDMA, né, sobre o GEDMA, a sua atuação junto a movimentos populares, né, falando sobre a trajetória do grupo, né, e a atuação dele junto com os movimentos sociais e nas áreas que ele atua, né? Tanto na pesquisa como na extensão, junto a movimentos populares também. Queria assim dizer humildemente que nós vamos ter uma conversa, né? Uma troca, porque os autores dois deles estão aqui, então será uma troca, e eu queria que eles, muita contribuição deles para ajudar a gente, eu e Carliane, né, nesse processo aqui da leitura do capítulo, nessa apresentação hoje. Também dizer que a gente todos do grupo podem contribuir, porque tem muitas atualizações. Eu também, na leitura do capítulo, porque esse capítulo foi em 2018, já tem muita coisa para atualizar, né? Precisa ser atualizado, né? Um capítulo sobre um estudo sobre o GEDMA, novamente, né? Ampliar e atualizar. Então, que a gente faça uma boa leitura, uma boa troca aqui nesse estudo de hoje. Como eu já falei, na apresentação do texto serei eu e Carliane. O slide a gente fez assim, né? Eu comecei essa frase eu tirei do capítulo porque eu achei ela bem pertinente, né? Tinha mais, mas eu achei que essa englobava tudo que a gente constrói do GEDMA, né? Me identifiquei. Então, o intelectual deve optar entre o compromisso com os exploradores ou com os explorados, né? De Florestan Fernandes, de 1995, né? A publicação dessa frase dele, né? Que eles tiraram de um livro dele, página 29. Então, é isso que a gente faz, né, no GEDMA, né? A gente escolher um lado. Qual é o lado? Né? O lado das comunidades tradicionais, de defender a natureza, de defender
povos e comunidades tradicionais. Então, essa frase, ela realmente é bem-vinda nesse capítulo. Então, a gente vai começar pelo contexto, né? O contexto da inserção do GEDMA, da criação do grupo, ele aconteceu a partir da percepção de estudantes como Bartolomeu Mendonça e outros, indo a algumas reuniões na zona rural de São Luís, de um conflito que estava acontecendo nessa região, né? Então, esse conflito ele vem desde já de algo atrás, que é da implementação do programa Grande Carajás, da Estrada de Ferro Carajás, né? E esse programa do governo federal, que ele com essa ideia de dinaminação da economia para essa região, né? Para a Amazônia brasileira, né? E no estado do Maranhão, né? E vindo desde o Pará, né? Com o projeto Grande Carajás, né? Da exploração da mina. Então, essa dinâmica que o governo sempre faz de desenvolvimento, né? Então, e aí o contexto local era essa da implantação de um... Ai, meu Deus, esqueci o nome agora. De um polo siderúrgico. Isso, polo siderúrgico. Que aí o Bartolomeu, mais outros colegas do curso de Ciências Sociais, perceberam, né, essa dinâmica na comunidade, já participando, alguns deles eram de movimentos sociais, e aí eles trouxeram essa demanda para os professores Horácio Antunes e Hélio de Jesus Pantoja Alves, que abraçaram essa causa, e aí deram início as primeiras reuniões ali, se eu não me engano, já ouvi Horácio falando que foi ali na Ágora, né, do curso de Ciências Sociais, depois aí foram ampliando para vários locais lá do CCH, e foi assim que o grupo teve seu início, né? Então, com uma demanda dos estudantes, tá? E Horácio e Hélio, na época, abraçaram essa ideia de grupo de estudos, e hoje esse grupo que é referência, né? Referência não é só nacional, ele é mundial, né? Porque ele já tem relação internacional, né? Com outras universidades, outro grupo de pesquisas. Então, esse orgulho que a gente tem, eu me orgulho muito, sou geminiana de coração, e eu acho assim, sou muito fã e sou muito feliz de fazer parte, eu não posso deixar de dizer isso, desse grupo de pesquisa atuante, uma pesquisa engajada, tá? Então, aí, dando continuidade, essa atuação do grupo, ele no contexto de comunidades tradicionais e, como sempre, né, é uma prática que vem até hoje, né, versus Estado e empresa, né, que a gente vê sempre que o apoio do Estado sempre é pró-empreendimentos, e não o contrário, não pró-comunidade. A gente está vendo isso na atualidade sobre a Resex Mirim, que também é uma demanda que veio das comunidades, o GEDMA abraçou com seus pesquisadores, seus membros, seus integrantes, essa causa, e como o Horácio falou no início, que ele vai ter que estar o tempo todo dialogando, né? Está no ápice de ser decretado e vai ser, se Deus quiser, entendeu? Então, é isso. O grupo, o seu início foi em 2004, sobre isso que eu já falei, né? E a institucionalização do CNPq e na UFMA foi em 2005. Como eu já falei, né, os proponentes foram estudantes de graduação do curso de Ciências Sociais da UFMA, Bartolomeu Mendonça, Márcio Jesus e Fabiano Soares, e os professores Horácio e Hélio de Jesus Pantoja. Aí, no início do grupo, quais foram os aspectos considerados, né? Que, para começar esse grupo de pesquisa, né? Era justamente entender essas políticas de desenvolvimento do governo federal para a Amazônia Oriental, cuja meta teria sido a integração, né, com muitas aspas, da região à política econômica nacional dentro da lógica do regime ditatorial de 1964 a 85, o projeto Ferro Carajás, né, que é o mais esse
projeto que ele atravessa do Pará ao Maranhão, ao Porto do Itaqui, né? Aí, o segundo aspecto seria a produção de uma crítica à racionalidade instrumental capitalista, né? Então, o Gedman buscou investir em uma literatura que busca reconhecer o protagonismo das comunidades, dando visibilidade às narrativas e aos saberes localmente constituídos, considerando que as memórias subterrâneas acerca dos processos de territorialidade e de vida digna possam emergir nas arenas de disputa, que é isso que o grupo faz, né, gente? Ele sempre está tentando, se você vê as produções de vários integrantes do grupo, é sempre fazendo essa leitura, essa escrita crítica, essa escrita para entender esses processos de conflitos socioambientais começou na região da zona rural de São Luís, mas atualmente ele tá ampliado, né, inclusive para processos internacionais, não só mais no Brasil e nem no Maranhão. Tá, então, o capítulo ele tem um subtítulo, né, O Olho do Furacão, né? E aí, dentro desse furacão, né, aí começa a questão de pesquisa, ele vai discorrendo e eu vou itens, né, para poder a gente ir conversando, né? O primeiro projeto de pesquisa do grupo foi no ano de 2005, chamado Modernidade, Desenvolvimento e Consequências Socioambientais, a implantação do polo siderúrgico na ilha de São Luís. Né? Vocês estão vendo que eles já começaram as conversas em 2004, institucionalizou em 2005 e já teve o primeiro grupo de pesquisa, o primeiro projeto de pesquisa aprovado. Né? Então, sempre com essa eficiência, o Gedman já começa já com uma pesquisa um projeto de pesquisas para abarcar, né, para contemplar, para refletir sobre essa questão que estava ali posta. Qual era o objetivo do projeto? Né? Investigar o processo que pretendia garantir a implantação do polo siderúrgico no município de São Luís e suas consequências socioambientais. Então, o primeiro projeto já foi justamente para reflexão sobre aquele contexto que estava posto. Até 2008, foram defendidas várias monografias, entre elas destaca-se a de Bartolomeu Mendonça. Né? Aí, nesse processo de visita dos meninos, dos alunos de ciências sociais, eles visitaram Cajueiro, Manchica e agora outra comunidade que agora esqueci o nome, mas só para exemplificar. E aí o Bartolomeu Mendonça já fez a sua monografia dentro do projeto, dentro da reflexão sobre a instalação do polo siderúrgico, ele já escreveu sobre o Cajueiro, né? Com o título Cajueiro entre durezas da vida e do ferro no tempo de aço. Ainda em 2008, né, foram defendidas as duas primeiras dissertações de mestrado do grupo, com o título Mina, não acaba nunca. Os moradores da Baía de Tubarão e seus sistemas ecológicos, então, fundador do Gedman, um dos fundadores, Bartolomeu Mendonça, e outro, Velhos Conflitos em Novas Causas, um estudo sobre os processos de ambientalização dos discursos do movimento interestadual das quebradeiras de coco Babaçu, no Maranhão, de Renata Cordeiro. Então, foram essas primeiras dissertações que já fruto das pesquisas do grupo. Até a escrita desse capítulo, né, em 2018, já tinham sido defendidas 11 dissertações, né? As teses de doutorado iniciaram a partir defendida por ele de Jesus Pantoja Alves também, né, nesse ano. No calor do debate, na disputa relacionada ao polo siderúrgico, Gedman dizia o professor Horácio, aí é explicada a frase o olho do furacão, encontrava-se no olho do furacão, era isso que Horácio, era a percepção dele, né, que estava no olho do furacão, diante de tantas, que as comunidades, né, estavam diante de tantas incertezas e inseguranças dessas comunidades ameaçadas de notícias, de boatos, né, ao meio de tudo isso, de investimentos dos empresários, de especulações e de conflitos surgidos, a cada momento, no dilema da vinda ou não do empreendimento. Então, nesse dilema, um exemplo hoje é a questão da criação da Resex, né? As investidas dos empresários, né? Principalmente ali,
que meio não, cooptaram a diretoria da associação do Jacami, né? Nesse período também, eu acredito que tenha acontecido também esse tipo de investida dos empresários, né? De trazer, de fazer esse tipo de ação. Especulações, vários conflitos, né? A gente está vivenciando isso hoje na luta pela degradação da Resex, tá, só trazendo para a atualidade. Então, essa frase, no olho do furacão, ela justifica esse cenário todo que estava desses acontecimentos. Por isso que dentro do capítulo, esse item, o olho do furacão, para descrever todas essas questões aí que estavam acontecendo. Na sequência, né, tem a produção engajada do grupo, né? O GEDMA, né, como todos nós gedminianos sabemos, e também as comunidades e movimentos sociais, eles sabem que é uma característica do grupo, né? Essa pesquisa engajada, né? Então, e a produção, logo, sua produção é uma produção engajada, né? Essa reflexão sobre todos os acontecimentos dos processos de disputas. A partir desse processo de tentativa de instalação do pós-siderúrgico, o GEDMA foi se constituindo enquanto grupo de estudo institucionalizado, sem, no entanto, abrir mão da participação direta de seus membros na reflexão crítica e nos processos de mobilização e resistência. É isso que eu, enquanto membro do GEDMA, todos nós, né, percebemos que essa frase aqui, ela nos contempla, né? Porque o GEDMA é isso, gente. Essa participação de seus membros na reflexão crítica e nos processos de mobilização e resistência. A gente está não só escrevendo reflexivamente, mas também junto com as comunidades nesse processo de resistência, apoiando, assessorando. É isso que isso ficou bem evidenciado com a fala do Horácio no início, de como ele tem que estar o tempo todo nesse monitoramento, nessas coisas sobre a questão da Resex Mirim. Aí eu coloquei GEDMA e suas principais características, né? Isso está no capítulo, né? Uma, visão de produção científica, da produção científica como um instrumento a ser apropriado pelas comunidades no sentido de buscar seus direitos. É isso, né? O GEDMA, ele é isso. Ele essa produção crítica, né? Mas essa produção, ela vai servir como instrumento, né, para essas comunidades buscarem seus direitos, né? Um exemplo, por exemplo, na atualidade, no processo de criação da Resex, foi aceito pelo CMBio a produção do GEDMA sobre o levantamento socioeconômico na zona rural de São Luís. Então, é um instrumento, né? Foi um instrumento. Então, isso é um exemplo do que eu estou dizendo. A outra característica, a participação das lideranças comunitárias na concepção e elaboração de seus projetos e de suas ações. Essa é uma característica assim, do GEDMA também, a segunda e essencial também, não menos importante do que a primeira, de que nos nossos projetos, nas nossas ações, as comunidades, membros das comunidades estão integrados ao grupo de pesquisa, exemplo, Fran, Beto, Shirley, Gessanilde, seu Davi, só exemplos assim, né? Então, sempre tudo. Agora mesmo a gente teve nesse final de semana numa reunião do Conselho Gestor da ProResex, e as comunidades estavam lá nessa contribuição, nessa troca, entendeu? Então, essa é a essência do GEDMA. Próximo, Horácio. Produções e saberes, né? É outro item do capítulo, né? Desde 2006, como forma de apresentação pública dos resultados de suas pesquisas e de ampliação das discussões realizadas no âmbito do grupo, o GEDMA realiza o Seminário Desenvolvimento, Modernidade e Meio Ambiente, SEDMA, que sempre conta em sua composição com pesquisadores, membros de comunidades e movimentos sociais, englobando os saberes produzidos pelo grupo e as redes de atuação em que ele se insere. Ou seja, está aqui, está reafirmando o que eu falei anteriormente, né? Essa interação entre o GEDMA, as comunidades e movimentos sociais. Então, né, o capítulo ele vai confirmando, né, reafirmando essa essência, essa característica do grupo.
Aí, na sequência, né, dentro desse Produção de Saberes, tem os projetos, o capítulo foi apresentando as produções. Eu não coloquei tudo, mas eu tentei tirar os principais e deixar mais para as contribuições, tá? Das pessoas que estão aqui. Projetos de cooperação acadêmica. A partir de 2006, o GEDMA participa de projetos de cooperação acadêmica envolvendo instituições de ensino e pesquisa nacionais e estrangeiras, né? O que eu já falei anteriormente. O GEDMA, ele trabalha em projetos de pesquisa e de cooperação com um grupo de pesquisa nacionais. Atualmente, a gente está em cooperação com o Rio Grande do Sul, a gente já tem cooperação, esse capítulo surge de uma cooperação com o Ceará, né, com o Grupo Tramas, a gente teve cooperação com o Grupo de Pesquisa do Rio de Janeiro, e também com grupos de pesquisa internacional. Tá? Exemplo, né, de 2014 a 2016, foi realizado o primeiro projeto de cooperação internacional do GEDMA, envolvendo uma equipe de pesquisa da Universidade de Cabo Verde, da UniCV, entendeu? Então, esse é um exemplo de cooperação com outros grupos de pesquisa, né? Em 2016, teve outro projeto de cooperação internacional, o projeto Resistência e Conflitos Socioambientais frente aos megaprojetos no Brasil e no México, os casos de Oaxaca, né? A pronúncia, né? Ora, se não for, me corrija. E no Maranhão. Então, assim... A pronúncia, esse é Oaxaca. É porque eu fiquei na dúvida, né? Porque eu digo... no espanhol, o X tem um som parecido com o R nosso. Só Isso, parecido. obrigada. Oaxaca. Então, é isso, gente. Então, o GEDMA ele já se internacionalizou, né? Essa cooperação técnica não está mais só local, mas ela já ampliou, passou das fronteiras, né? Já foi para em outro patamar. Aí aqui eu vou para um projeto para a extensão universitária, né? Que é uma das atuações, dos projetos assim que o GEDMA faz com muito afinco também, né? Como todas as suas demandas, seus projetos de pesquisa, os projetos de pesquisa de extensão universitária do GEDMA também tem as características dos outros projetos, né? E também essas características dessa interação, dessa integração com as comunidades onde ele atua, né? Então, do âmbito da extensão universitária, o GEDMA tem prestado assessoria às comunidades nas quais realiza suas pesquisas, acompanhando as situações de conflito e colaborando na divulgação de suas demandas e articulação em outros movimentos sociais. Então, o capítulo ele foi retratando justamente assim eu fui com a minha experiência desde 2012 estar no grupo, vendo tudo aquilo que o grupo faz, né? Então, aí eu coloquei, né, no slide os projetos de extensão, o executado e a execução, né? Então, o executado, de 2011 a 2014, o grupo executou o projeto de extensão Educação Ambiental e Cidadania na Zona Rural 2 de São Luís, né? Que foi um projeto de educação ambiental que a gente fez só na Zona Rural de São Luís, nas comunidades da área de abrangência da Resex, né? Então, foi um projeto, nesse período, eu fui uma bolsista, né? Eu e Neuziane, fomos ela primeiro, depois ela saiu e eu substituí, né? Mais um ano. E o outro projeto de extensão no Corredor Carajás, né? Em parceria com a Associação Justiça nos Trilhos JNT, que inicialmente foi denominado Programa Grande Carajás, Cidadania, Direitos Humanos e Educação Ambiental. Atualmente, o curso de extensão tem o nome de Escola de Educação Popular no Corredor Carajás, Cidadania, Direitos Humanos e Direitos da Natureza. Ele também, atualmente, além da Associação Justiça nos Trilhos, ele tem uma cooperação por conta de um projeto do GEDMA com o pessoal do Rio Grande do Sul. Ai, gente, agora eu esqueci o nome do projeto. Ora, você pode me ajudar aí nessa? É o Confluências. Isso, o projeto É um Confluência. nome enorme, mas Confluências 1. Para simplificar isso, obrigada, Arce. O projeto Confluências, que eu esqueci de botar o nome aqui, perdão, pessoal,
Então, essa parceria, né, para a gente ver a importância, né, que a gente começou numa parceria, né, GEDM e JNT, agora a gente já ampliou, já tem outro parceiro, né, interestadual, né, que é o Confluência com o pessoal do Rio Grande do Sul. Então, são trocas, né, que a gente vai ampliando a nossa atuação e que gera muita, eu falo de riqueza, né? Uma riqueza intelectual, uma riqueza de contribuição com as comunidades, que eu acredito que essa parceria na Escola de Educação Popular com o pessoal do Confluência, com certeza já contribuiu lá, com eles lá, atuando lá, o pessoal do Confluência já veio aqui, já esteve com a gente na inauguração da turma, junto que iniciou com o projeto Confluências, e com certeza eles já levaram contribuição lá para o Rio Grande do Sul, dessa experiência aqui conosco. Então, eu acho que sempre essa característica do grupo, né, de troca de experiência, de atuação, de acolher parceiros, né, procurar movimentos sociais, estar integrando, sabe, essa integração, para que só contribui muito para a gente ampliar nossas experiências. Só acrescentar uma coisinha rápida aqui nesse projeto de extensão. A gente pode afirmar hoje, sem sombra de dúvida, que esse é o melhor projeto de extensão da UFMA em direitos humanos, porque todo ano a gente ganha o prêmio de melhor projeto no Fórum de Extensão, há vários anos, né? Então a gente vem ganhando esse prêmio há muitos anos, porque o projeto de extensão ele premia conforme as áreas. O nosso está inserido na área de direitos humanos. Então, nessa área, a gente não tem dúvida de dizer que é o melhor projeto de extensão da UFMA na área de direitos humanos, né? E tem um reconhecimento nacional, porque em 2024 nós ganhamos o prêmio de melhor projeto de extensão da ANPOX, da Associação Nacional de Pós-Graduação em Ciências Sociais. Então, foi em 2024. É. Então, assim, estou chamando a atenção porque eu acho que esse é um projeto com uma densidade e com um acúmulo de experiência extremamente importante que dá uma visibilidade para o grupo, mas mais do que dar visibilidade para o grupo, tem efeitos muito positivos nas áreas em que ele atua. Desculpa interromper, assim, para depois não esquecer de falar, eu acho que isso é importante. Obrigado. Não, sim, sim, eu não coloquei no slide, mas eu deixei justamente para essa conversa, né? Porque eu digo, como vai ter os autores, vai ter, deixar algumas coisas para a gente ir trocando. Por exemplo, eu quero que o Horácio fale um pouco sobre os prêmios, né? A Tayana, que está aqui, foi uma que ganhou o prêmio, né? Da FAPEMA, então, dos projetos de extensão, das publicações, como um bolsista do. Desculpa, gente. Do Horácio. Eu estou terrível. Então, eu queria que o Horácio, Tayaná, contribuísse nessa questão dos prêmios. Horácio resgatar um pouco sobre o Jadeils ganhou o prêmio também, junto com o Horácio, né? Como é que funciona eu queria que o Horácio falasse como é que funciona a premiação da FAPEMA, que o GEDMA tem essa característica também, né, dessas produções serem premiadas, né? Isso significa que a gente está no caminho certo, né? As produções são valorizadas, são bem vistas, né? Porque senão não seriam premiadas, né? Então, as instituições reconhecem uma boa produção científica, né? Então, senão não teria essa premiação, né? E eu tenho a honra de estar junto com essas premiações, junto à extensão universitária, de quando eu era bolsista e agora como colaboradora no projeto de extensão. É um projeto que eu tenho muito afeto por ele, gerou o livro Liberdade Caça Jeito, né? Os projetos do grupo tem várias publicações, né? Desenvolvimento em questão, o primeiro
A primeira publicação foi em 2009, com Ecos dos Conflitos Socioambientais, e tem outros, assim, que eu queria que o Horácio lembrasse aí os títulos, que eu não estou lembrando agora. Mas eu deixei essa questão das produções, dos livros, vários colegas publicaram artigos, então, que sintam-se à vontade para falar sobre essa inserção deles no grupo e quanto isso contribuiu, né, em suas produções, e falar sobre elas. Quem quiser, fique à vontade. Eu queria, assim, mais essa troca mesmo. Quem sabe ler. Obrigado, Marieci. Obrigado também pelo excelente material que vocês produziram, né? Você e Carliane. Queria ver se Carliane gostaria de falar alguma coisa ainda antes da gente passar, mas só eu queria pedir o seguinte, para esse depois colocar esse material no grupo, no GEDMA institucional, porque eu acho que pode ser usado com algumas adaptações para quem precisar apresentar o GEDM em algum lugar, porque ficou muito bom o material e ele serve como um roteiro para que a gente use, às vezes num curso, em algum lugar que o pessoal queira alguma apresentação sobre o GEDM, ele pode ser usado porque está muito bem construído e acho que fez um bom resumo, né? Eu vou parar então a apresentação, ver se a Carliane gostaria de ah, falar alguma coisa ainda para a gente passar para o debate. Professor, eu fiz até um roteirinho aqui também, igual esse, só que ela praticamente falou basicamente tudo também, né? A gente fez um roteiro bem parecido. Mas eu acho que cabe só a leitura do último parágrafo do texto, né? Que é que os autores dizem assim: como nos ensinam Iane e Fernandes, a elaboração do conhecimento acadêmico, científico, é sempre parcial e militante. Há os intelectuais orgânicos do capital, do Estado subsumido no lucro, das corporações capitalistas, mas há também os intelectuais da crítica, da contestação do modelo de colonização do tempo presente em favor das vidas e dos territórios do bem-viver. Essa foi e é a opção do GEDMA. Eu acho que isso resume bem a gente, né? Muito bom, obrigado, Carliane. Colegas, estamos abertos então agora para o debate. Ninguém está inscrito, Eu vou fazer só uma. pode falar, Daiane. Parabenizar, né, as meninas pela apresentação dessa vivência, né, do que é o GEDMA e de como ele é importante, assim, não só dentro da universidade, mas na nossa própria trajetória e permanência, né, na universidade. Eu acho que esse traz pontos. Estão ouvindo bem? Então, né? Esse e Carliane agora trazem pontos que são basilares, assim, né, para a gente permanecer nessa aliança em buscando, né, e buscando espaços seguros para que a gente possa, com dignidade, né, acolher todas as outras humanidades, como a Anacleta nos ensinava, né, porque estar dentro da universidade, sem você ter um grupo de estudo ou pessoas com quem você possa contar, né, dificilmente, para quem não tem, não vem de gerações de famílias que têm a oportunidade de acessar esse espaço, permanece, consegue permanecer, né? Logo porque é um abismo muito grande a escola pública e o espaço da universidade, né? Então, quando eu morei aqui no Bacanga, depois você conseguir bolsa por meio do GEDMA, foi que eu fui aprofundar mais e ter tempo também, né? Porque a gente gastava muitas horas ficando no engarrafamento do Maiobom para chegar aqui na UFA, né? E já chegava assim, sempre passei mal dentro de ônibus, já chegava assim, sem querer nem parar para ler um artigo ou texto, que dirá cinco, quatro, né? Que não era só um para cada disciplina. Então, eu acho que ter esse lugar de acolhimento, né, dentro da universidade vai encurtando esses abismos, né, que a gente que é da periferia, que é de comunidade, a gente encontra para permanecer dentro da universidade. Então,
a gente se encontrar com o GEDMA também causa esse despertar para a gente enquanto intelectuais, né? Porque, não sei vocês, companheiros e companheiras, mas no ensino fundamental e no ensino médio, nós não somos colocados, não sei como é na educação privada, né? Mas nós não somos colocados nesse lugar de potenciais sujeitos de produção do conhecimento, né? Do saber, né? Sempre nós estamos colocados, ensinados nesse lugar de reprodução, né? Você decora aqui, né? E apresenta ali, mas não de que você é capaz de ocupar esse lugar. Né? Ainda bem que muitas coisas já mudaram da minha época para cá, mas outras, infelizmente, permanecem do mesmo jeito. E na universidade, de alguma forma, a gente ainda se depara com isso, né? E o GEDMA tem esses educadores, né, centrados nessa pedagogia da liberdade, nessa pedagogia que também acolhe ao mesmo tempo que critica, que potencializam ainda mais, né, com que a gente solte a nossa voz, que a gente possa se colocar e colocar o nosso olhar sobre aquele texto, né, aquele livro que a gente tá aprendendo também com a leitura, né, mas que a gente possa também opinar, né? Então, a nossa leitura, a nossa voz é tão importante quanto esse material que a gente está lendo, né? Eu acho que isso, assim, na trajetória do profissional das ciências sociais, da sociologia, que está engajado na luta por justiça social, é fundamental, porque senão, né, a gente vai ter só a reprodução, né, desses sujeitos, né, que vão aí cada vez mais potencializar essa lógica de não permanência dos nossos, né, de negação dos nossos saberes. E aí, que bom que o GEDMA existe, né? Trazendo também bolsas de estudos, né? Trazendo os R$ 400, 700, né? Que para muita gente pode não ser muita coisa, né? Mas para gente que não tem de onde tirar e que nossa família ainda faz das tripas do coração, né? É o que sustenta a nossa passagem, né? O nosso almoço no RU, as nossas xerox, agora é mais PDF, né? Mas que bom que a gente pode contar com essa casa comum, né? Que é o GEDMA, e com esses profissionais também, né? Que já estão concursados e que acolhem a gente também com muito carinho, né? E proporcionam essa nossa educação emancipatória. Não tem ninguém inscrito. Se deixar eu começar a falar, aí ele já viu. Vai lá, Elis. Você vai aparecendo também no vídeo. Tá, não, o Edson tá aparecendo. Pode falar. Eu ia falar, né? Recente no GEDMA, né? Falar de como o GEDMA se destaca para mim como um grupo de pesquisa que tem demonstrado realmente como se faz pesquisa humanista, né? Como se aplica. E como um espaço de potencialidades dos subalternos, né? Que poderia se dizer que aqui é onde todos os subalternos se reúnem para produzir conhecimento, né? Mas é muito legal esse lugar, esse espaço que é dado e de como a gente vê dentro das próprias comunidades, como isso impacta nela, né? Quando surgem pessoas, a gente forma agentes militantes, a gente forma agentes engajados, né? E que tem uma base de conhecimento, de causa, a gente consegue levar para esses indivíduos. A gente vê que a argumentação que eles colocam não está amparada em um vazio que é cooptado facilmente. Eles têm um argumento estruturado que não é facilmente pegado por essas grandes corporações. Então, o papel do Gedman nesse aspecto eu vejo como muito relevante, que é uma luta muito grande que gera resultados, né? Eu mesmo eu sendo muito pessimista, né, nietzscheano por essência, eu vejo esses engajamentos com a formação de uma nova ciência, uma nova forma de fazer ciência, que às vezes tem pouco espaço dentro da própria universidade, né, que leva mais em conta epistemes mais encalcados, né, nesses ideais de colonização, né. Como a gente está fora desse eixo, a gente está sempre brigando com esse eixo, eu não acho que construção teórica está descolado de brigas e disputas. Então, acho que a gente está colocado, né, nesse olho do furacão e a gente sempre vai estar nesse olho do furacão. Então, a gente está com esse olhar
totalmente estruturado, e a gente vê que nossa ciência que produz resultado, e tanto é que produz que tem muita gente querendo entrar no GED, né? Então é bem interessante esse ponto de vista, bem legal. Valeu, Elson, obrigado. Renan, depois Tayaná. Alô, vocês me ouvem? Sim, estamos ouvindo bem. Perfeito. Não, eu queria contribuir, assim, eu me vejo representado pela fala de vocês, em especial da Dai, no sentido, né, que o GEDMA, ele propicia não só para quem está entrando na universidade ou quem está fazendo o processo de permanência inicial na universidade, mas também a continuidade, né? A gente tem as bolsas de mestrado, de doutorado, de pós-doc, e como isso propicia que a gente se emancipe mesmo como pesquisador, né? E essa proximidade com vocês, professores, que têm uma trajetória consolidada, assim, e de muita amorosidade, né? Que é muito diferente do ambiente mais hostil do qual eu falo, vos falo, eu sempre converso com a, conversei já com a ECI, com a Dai, que na Universidade Federal do Rio Grande do Sul o contexto é bem diferente, assim, das ciências sociais, e observar esse embrião, assim, dentro de uma universidade pública, como é o GEDMA e a UFMA, na promoção, né, de cidadania, de humanização mesmo do ensino, é muito feliz, por isso que eu faço parte, eu gosto muito, eu estou sempre disponível nas terças, e o quanto isso tem elaborado a minha escrita, sabe? Eu estou num processo de dissertação, de tese, né, de qualificação agora, e escrevendo esse projeto, eu observo quanto do GEDMA tem, quantos artigos que a gente já leu aqui, enfim, esse movimento dialógico também, né, com as comunidades tradicionais, que é uma forma de fazer ciência, né? E isso a gente vai aprendendo com vocês, que é totalmente diferente de outros caminhos, né, que a universidade no país acaba tomando, em outros PPGs, em outros programas também. É isso. Obrigado, Renan. Tayaná. Então, pessoal, muito legal ver esse texto sendo trabalhado, né? Um texto de 2018, se eu não estou enganada. E ele precisa ser atualizado, como a Essi falou, né? Porque tem. Obrigado, Tayaná. Depois, mais tarde, se você puder retomar um pouco, talvez com a internet mais segura, porque a tua contribuição é muito importante também. Ah, alguém mais? A gente não tem mais ninguém inscrito ou inscrita. Ninguém mais. Horácio, eu sugiro que você. Marcela, mas antes da Marcela, eu sugiro que o Horácio fale um pouco sobre os prêmios da FAPEMA, do coisa, converse um pouco sobre. Tá, ok. Vamos ouvir a Marcela e depois a gente. A Daiane conseguiu achar um vídeo aqui de Anacleta falando do GEDMA. Aí a gente vai ver o vídeo, depois eu falo isso que a Essi estava pedindo, tá bom? Ah, pode ir, Marcela. Bom, bom dia, galera. Eu só quero parabenizar, né, não só as apresentadoras e seu esforço aí para resumir o trabalho, mas que esse trabalho e esse artigo, né, síntese de um trabalho de nossa, acho que décadas, né? do GETMA também, né, que é muito importante, e que, como o Renan falou, não lembro agora direitinho da fala da Daiane, mas é um espaço muito importante de pesquisa científica, né, dessa conexão tão importante que os pesquisadores, no caso do México também, tentamos fazer com as organizações, com as comunidades, né?
Esse acolhimento também que a gente tem, de fato, e que não consegue encontrar em outros grupos, né? E que é muito, sei lá, esse ambiente de afeto, de respeito por pesquisas, pelas nossas pesquisas em geral, né? E esse impulsionamento do trabalho coletivo, eu acho que é muito importante e também é muito importante esse reconhecimento que o GEDMA tem através das premiações, né? Que acho muito importante e vai estabelecendo uma diferença ao respeito do GEDMA, acho que no Brasil tudo, né? Mas também forma parte de um engajamento que tem outros pesquisadores, por exemplo, eu na experiência do MAN, né, do Movimento pela Soberania na Mineração, tem claro, o MAN é um movimento social, né, de luta muito importante, mas tem uma conexão com pesquisadores também muito, muito importantes. Então, eu acho que no Brasil, com essas experiências, né, é muito importante e destacável, né, essa articulação que há, essa construção de conhecimento conjunto entre a academia e os pesquisadores, né? Que finalmente é uma tentativa muito importante de transformação do mundo, das nossas condições de vida, de produzir conhecimento, de tomar espaços, né? E que eu acho que no México é ainda bem mais difícil, né? Porque a maioria dos acadêmicos, na realidade, não tem esse engajamento aí com as comunidades e sempre estão se colocando como superiores, né? Como essas pessoas que vão levar o conhecimento para as comunidades, para as organizações. Então, essa posição é muito ruim, né, por parte dos pesquisadores, e aqui eu acho que também não tem, que o GEDMA tem um trabalho coletivo, não só ao respeito das comunidades, sino também no seu interior, e isso é muito importante, né, manter essa comunicação e essa construção não só de caminhos de pesquisa, sino de possibilidades de transformação do mundo, que é muito importante, sei lá, valorizar esse espaço aqui na academia, né? E nas nossas próprias vidas, né? Porque eu também encontrei um ponto aí muito importante para continuar as minhas pesquisas e avançar na própria elaboração do conhecimento e essa possibilidade de troca, né, que entre as próprias organizações no México e os pesquisadores é muito importante. Né? Foi uma experiência aí, por exemplo, para alguns integrantes das comunidades lá no México, conhecer a Horácio, conhecer ao Samarone, né? Ter outro saber que tem outro tipo de pesquisadores que podemos contar com eles, né? E também contribuir de alguma maneira com essa transnacionalização da luta social e do debate acadêmico comprometido, né? Que não é fácil, né? Mas que tem possibilidades abertas muito importantes aqui através do GEDMA. Então, fico sempre gratíssima de vocês me receberem neste espaço e
É isso, galera. Obrigado, Marcela. Aí eu vou passar então para o vídeo. Você pode colocar? Olá, quero aqui agora dizer o que significa o GEDMA na minha vida e na vida da comunidade. O GEDMA, para nós, é uma fonte que se bebe todos os dias, 24 horas do nosso dia a dia, tanto para mim quanto para a comunidade, porque eu sou comunidade e a comunidade também está em mim. Então, o que mudou muito mesmo foi a reafirmação da luta pela vida a partir das conexões, principalmente com os originários dessa terra. Pela uma formação que foi feita pelo GEDMA, a gente consegue hoje estar aqui falando e dizendo da gratidão que se tem pelo trabalho prestado, que nos aproximou, nos ligou com os originários dessa terra. Sabendo nós da nossa história enquanto quilombola, não é? A gente tem essa gratidão pelo GEDMA. E o que mudou na nossa vida foi a gente compreender melhor as questões com mais afinidade, ter mais autonomia daquilo que a gente tinha apenas em dúvida. Hoje as dúvidas foram tiradas mediante o que se vive um cenário do Projeto da Morte. E a gente, mesmo cuidando dessa natureza carinhosamente, mas a gente não tinha a reafirmação de o que tanto matava. E hoje a gente consegue decifrar o que é o Projeto da Morte e o que é o Projeto da Vida. Deu para ouvir um pouco, né, gente? Eles ouviram bem? Vocês conseguiram ouvir o texto? O áudio. O áudio? Conseguimos. Tá. Bom, gente, como a Aeci tinha pedido para falar, eu vou falar um pouquinho dos prêmios que a gente recebeu, né? Nós tivemos, mas só que antes de falar sobre eles, deixa eu chamar a atenção para uma outra coisa antes, que é como que o GEDMA surgiu. A Aeci falou logo no início da fala dela que o GEDMA, quando surge, ele surge a partir de uma iniciativa de estudantes de graduação. Eu reforço muito isso sempre, porque isso acabou imprimindo no grupo uma marca que vai ter consequências muito variadas e várias delas foram apontadas aqui no grupo, né? E uma dessas consequências é o fato de ser um grupo com uma relativa, como que eu diria isso? Meio que uma relativa aversão a hierarquias muito fortes. A gente tem as nossas hierarquias, não tem jeito de não ter. Eu acho que elas ainda são mais do que deveriam, mas desde o início nós tivemos uma situação que é o seguinte: no grupo, nós nunca tivemos uma coordenação do grupo que não tivesse estudantes participando dela. Quando o grupo era muito pequeno, não tinha nem coordenação. No início, né? Então a gente começou as nossas reuniões, como esse falou, as reuniões eram feitas 5h30 da tarde na Ágora do CCH, porque é a hora que terminava a aula, e mesmo vindo pessoas de outros lugares, por exemplo, a Helena estava lá na biologia, ela vinha participar, a Helena Damasceno, outras pessoas, mas a gente fazia ali ou na sala de aula do GEDMA até começar a aula da noite, a sala de aula do curso de Ciências Sociais. Depois é que a gente vai constituindo o grupo, né? E a ideia inicial, aí só para recuperar um elemento histórico, que talvez no texto isso não tenha aparecido muito bem, é que o primeiro intenção nossa era fazer um projeto de pesquisa, a gente não pensava ainda em fazer um grupo de estudos. Então, nós fizemos o projeto de pesquisa sobre o polo siderúrgico, e na construção do projeto de pesquisa sobre o polo é que vai surgindo a ideia de se constituir um grupo de estudos também, né? E logo no começo a gente chamou de grupos de estudo e não grupo de pesquisa, porque a gente já tinha presente a ideia de que não seria um grupo exclusivamente para pesquisa acadêmica, mas que ele seria também um grupo de assessoria para as comunidades, que seria um grupo de extensão,
universitária e que seria um grupo para além somente da pesquisa acadêmica, com uma forte pé na pesquisa acadêmica, mas não somente de pesquisa. Então, por isso a gente nunca se chamou laboratório e nunca se chamou grupo de pesquisa. Desde o início, o nome grupo de estudos aparece em função dessa perspectiva de uma atuação para além da pesquisa acadêmica, sem em nenhum momento minorar o papel da pesquisa acadêmica, sem em nenhum momento desprezar esse papel. Na verdade, o que a gente estava procurando era mais sarna para coçar, quer dizer, mais trabalho, né? Assim, para além da pesquisa acadêmica, né? Então, esse eu acho que é um elemento que eu queria destacar e que eu queria destacar que aí, então, a perspectiva, mesmo que a gente ainda não tivesse isso muito consolidado em textos do Paulo Freire, que é uma base importante para a gente, mas a gente já opera desde o início com a perspectiva de diálogos de saberes, né? A ideia de diálogos de saberes, eu acho que esse é um aspecto metodológico fundamental do GEDMA. Todo o trabalho que a gente faz desde o início, e aí tem um pé em Paulo Freire muito forte, porque todo o trabalho que a gente faz desde o início na pesquisa era uma pesquisa dialogada com os que depois a gente passou a chamar de interlocutores da pesquisa. Mas esse termo nem aparecia muito lá em 2004, 2005, quando a gente começou a trabalhar, né? Mas aí também os projetos de extensão vão sendo construídos em diálogo com as comunidades, né? As pesquisas sempre foram construídas em diálogo, e nas nossas pesquisas e na construção, não é porque o estudante era de graduação que ele poderia ter menos de direito de dizer, de participar, de contribuir. Porque essa ideia do diálogo de saberes é muito freiriano isso, né? Não é um diálogo somente para fora da academia, mas interno também. E aí, nessa perspectiva, eu acho que isso é uma das coisas que eu acho que a gente não pode arriscar perder. A importância de cada pessoa dentro do grupo e a possibilidade que essa pessoa contribua, interfira nos caminhos que o grupo vai tomar. E por isso eu já estou aí há 20 anos, né, no grupo desde o início, eu consigo perceber mais ou menos as várias fases que o grupo passou, e nessas várias fases tem muito a ver com a composição dele. Porque as várias pessoas, eu lembro lá, a primeira composição que nós tivemos eram os meninos de Ciências Sociais, aí eu dei uma disciplina no curso de Geografia, de Sociologia, Introdução à Sociologia no curso de Geografia, e veio muita gente da Geografia. Então, Ana Maria, a Elisângela, até hoje continua no grupo a professora lá de Pinheiro, gente, como é que me foge o nome assim? Fernanda, o Arnaldo, esse pessoal chega e acaba dando uma cara para o grupo, aproxima a gente dos estudos da geografia. Depois a Ana Lourdes, que era da geografia, mas não era dessa turma, vai chegando também. Depois, mais à frente, Samarone. Então, você tem essa cara em determinado momento, e determinados diálogos que se estabelecem, né? Depois entra uma outra geração aí que vai estar Daiane, Vinícius, Clara, Carla. Essa geração aí está faltando gente aqui, Mateus e tal, vai construindo uma outra faceta para o GED. E aí eu não vou seguir nesse raciocínio, porque eu vou cometer injustiças, porque teve muita gente que contribuiu nesses processos, né? E aí teve um momento, eu acho, que a gente tinha, inclusive, um protagonismo maior dos estudantes de graduação. Eu acho que a gente não pode perder isso. Até porque tinha uma coisa também no grupo, é que a gente quase não tinha programa, não tinha estudante de pós. Os estudantes de pós eram minoritários. Hoje a gente cresceu o número de estudantes de pós, até porque muitos daqueles da graduação foram para pós, alguns já passaram, né, já saíram da pós, mas
isso vai dando uma outra, vão dando feições ao grupo, né? Mas que eu acho que a gente tem que insistir sempre de não deixar a hierarquia ir além do que for estritamente necessário. Que a gente não pode impedir, porque às vezes você cria instrumentos muito sutis, muito pouco perceptíveis como tal, mas que impedem a fala do subalterno. Aqui eu estou pensando, só para voltar a, a, a uma conversa que estava tendo com Daiane antes de começar aqui a reunião, mas aí do subalterno dentro da hierarquia acadêmica. Estudante de graduação é subalternizado com relação aos outros estágios até chegar aos professores. Então, eu acho que a gente não pode ter isso no grupo. Eu acho que esse é um elemento importante, né? Eu acho que a gente foi avante do tempo aqui na UFMA, no sentido de imprimir esse tipo de princípio, que é um princípio metodológico de organização do grupo, né? E que hoje inspira outros grupos, né? A gente tem já testemunhos nesse sentido. O grupo do professor Didier, Juan Didier, lá do Direito, ele veio conversar com a gente, porque ele queria entender como o GEDMA funcionava, porque eles pensaram em criar um grupo assim lá no Direito. Eu imagino que deve ser uma barra muito mais pesada do que nas ciências sociais para fazer isso, né? Outros grupos também procuram saber, conhecer a gente, né? E a gente também foi sofrendo nesse processo influências e interferências também, né? Então, como a ESI chamou a atenção, nós tivemos vários contatos com grupos de fora do Maranhão e fomos aprendendo com esses grupos. Com o Gesta lá da UFMG, com o Tramas da Federal do Ceará, com o pessoal do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da UFPA, da Federal do Pará, depois a aproximação com o GT Claxo, e a partir dos contatos ali com o Juan Sandoval e a Marcela, a gente vai ampliando também e vai ampliando os aprendizados. E eu acho que é um processo de aprendizado coletivo que nem sempre quem vai chegando no grupo consegue ter essa dimensão desse aprendizado coletivo, porque tem coisa que já está acumulada no grupo e aí é mais difícil, mas que eu acho que é uma sessão como essa, e estou sentindo falta de algumas pessoas que chegaram mais recentemente no grupo hoje, porque uma sessão como essa ajuda a nivelar algumas coisas, né, nesse sentido também. Bom, e aí todo esse trabalho que vai se acumulando durante o tempo faz com que a gente tenha inserção não só nas comunidades, mas também em níveis nacionais. Então, uma coisa que a gente participou desde 2006, com mais intensidade, foi do debate nacional sobre conflitos ambientais, a partir de congressos nacionais, como o Congresso da ANPOX, da Sociedade Brasileira de Antropologia ou da ABA, criando grupos de trabalho, participando, apresentando trabalhos e tal. Mas também nós ajudamos muito aliás, isso aqui é uma coisa que merece menção. Nós participamos da Rede Brasileira de Justiça Ambiental, mas sempre houve, por parte da rede brasileira, uma expectativa de que nós assumíssemos um protagonismo maior na rede. E nós nunca conseguimos fazer isso. Aí a gente não conseguiu fazer por causa das nossas pernas, das nossas dificuldades, das possibilidades de engajamento, de pessoas que assumissem essas tarefas também, porque também tudo isso dá um trabalho muito grande. Mas a gente até hoje participa da Rede Brasileira de Justiça Ambiental. Poderíamos ter tido um papel, se a gente tivesse mais pernas, a gente poderia ter tido um papel de protagonismo muito maior na rede. Em algum momento, eles contavam que a gente assumisse o grupo de coordenação da rede. Nós não conseguimos fazer isso, né? Então, mas eu acho que a gente tem hoje, nos debates nacionais sobre conflitos ambientais, o GEDMA tem um protagonismo muito importante, né? E aí, inclusive, com as derivações para os debates sobre justiça ambiental e racismo ambiental,
talvez sobre racismo ambiental a gente ainda deixando muito a dever, né? Mas a gente tem atuado nessa, alguns outros grupos aprofundam mais esse debate, mas a gente tem uma participação, pelo menos arranhar o debate, a gente arranha, né? É, com isso tudo, aí eu vou voltar para a questão dos prêmios, né? A gente acaba recebendo prêmios. Agora, eu gostaria de falar sobre os prêmios pensando muito mais no que falta do que usar isso como forma de autoengrandecimento, sabe? Assim, porque eu acho que a gente recebeu prêmios Sim, importantes. Não, a gente tem que celebrar, sim, mas é que a gente não pode correr no risco de, ao celebrar as vitórias, subir no salto, sabe? Assim, eu acho que a gente tem que isso é uma postura que eu acho que a gente tem presente no GED desde o começo, mas que eu acho que a gente não pode perder. É, porque o salto alto atrapalha a gente a ver onde é que a gente está falhando, né? Então, eu acho que sempre celebrar muito, ter muito orgulho do que foi feito, isso eu tenho muito, mas ter muito presente o que está faltando, né? Onde se falha, porque senão a gente não avança, né? E aí, dentre esses prêmios, a gente já ganhou o prêmio de melhor dissertação da UEMA com a Ana Carolina e com o Jadeilson, né? A Ana Carolina não está mais no grupo hoje. A gente já ganhou o prêmio com a Tayaná de melhor trabalho de iniciação científica na FAPEMA também. Não ganhamos o prêmio de melhor iniciação científica na UFMA por uma falha minha, porque eu não pude estar junto com ela no dia da apresentação dela. Até hoje eu me arrependo e dou umas chicotadas em mim mesmo várias vezes por dia, mas naquele ano, o melhor trabalho de iniciação científica da UFMA foi o de Tayaná. É, eu já recebi o prêmio de pesquisador sênior pela FAPEMA também, e não é um prêmio meu, é um prêmio do GEDMA, em função do acúmulo que a gente fez coletivamente, né? E eu acho que a gente está, nesse momento agora, inclusive, com uma jejum de prêmios da FAPEMA. Eu acho que a gente precisa dar uma atenção para isso também, porque eu acho que a gente está, os nossos prêmios mais recentes têm sido na especialização, na extensão, né? Então, que eu já fiz menção lá anteriormente, não vou chamar atenção mais para eles. Também recebi o Palmas, que é um prêmio de reconhecimento da UFMA, né? Então, que também está relacionado também com a produção do GEDMA, não tenho dúvida com relação a isso, né? E eu estou com uma fala muito longa, né? E várias menções honrosas. Isso aí, muitas menções honrosas, tanto nos coisas de iniciação científica, quanto nos prêmios de iniciação científica, quanto da extensão, né? A- Além disso, a gente tem uma produção muito extensa, que eu acho que eu estou em dívida com a Daiane nisso. A gente precisa organizar esse material no nosso site, né? Porque para disponibilizar de forma mais imediata, né? Dá um link Tá, agora. pode falar, fala. Não, gente, só falando, eu vou mandar o link de novo agora no grupo para vocês colocarem o que vocês tiverem de publicação, né? Mas aí nesse link é em PDF, viu? Vou colocar agora no grupo de novo. E olha, a Tayaná colocou aqui, né? A tese dela foi indicada pelo programa dela para o prêmio CAPES, né? Então, isso tudo É, são, né? E ela diz aqui que considera como sendo GEDMA, né? Isso no ano passado. Então, são sinais. Agora, qual que é a importância desses prêmios, para mim, fundamental? Aqui é uma interpretação bem pessoal minha.
A importância desses prêmios é que, ao contrário do que muitas vezes a gente tem sido detratado na UFO, e tem havido detratação em relação a isso, o nosso grupo não peca em termos de objetividade científica. Porque há uma concepção muito forte de que a objetividade científica exigiria um distanciamento dos objetos de estudo, né? Essa concepção que o Adorno já ensinava isso para a gente lá na década de 40, que é uma concepção eminentemente positivista, né? Essa concepção dessa necessária distância, a gente tem operado de outra forma, né? E o fato da gente ter conseguido destaque com a nossa produção científica demonstra que essa tese não vale, né? E aí eu lembro da Eliane Cantarino, que foi orientadora da Luciana, num debate que a gente teve no grupo sobre conflitos ambientais na Ampox, ela chamando a atenção de que a proximidade com o chamado objeto de estudo, que até o termo a gente vai contestar, né? Estou usando aqui só porque facilita, mas essa proximidade permite a você verificar questões, perceber elementos, inclusive o elemento da dor e do sofrimento, que o distanciamento não permite. E esses elementos são elementos da realidade. Então, essa proximidade ela permite uma objetividade também no trabalho, nesses termos, de conseguir fazer uma aproximação maior do real. Então, há uma possibilidade de produção de conhecimentos mais efetiva com relação a determinados temas em especial, quando você estabelece essa proximidade, quando você consegue, com o seu interlocutor, um nível de confiabilidade, confiança, que permite que elementos apareçam diferentemente dos outros. E que, inclusive, faz com que você possa ou não possa revelar isso no trabalho científico. Porque, às vezes, a proximidade faz com que a gente chegue próximo de coisas que não convém revelar, porque pode prejudicar aqueles com os quais a gente está trabalhando, né? No culto afro isso aparece muito, né? Você não revela no trabalho etnográfico segredos que são importantes para a comunidade, né? Mas isso acontece também nas relações de conflito. Em determinados momentos existem elementos que a gente sabe dele, mas você não vai revelar no seu texto científico, porque ao fazer isso você pode colocar em risco pessoas ou estratégias de comunidades nos processos de luta e resistência. Então, essas são algumas coisas. Gente, já falei demais da conta, se deixar eu falo daqui até meio-dia, mas aí queria abrir para ver se alguém gostaria de complementar mais alguma coisa. Depois eu quero voltar a um tema, mas pelo menos para a gente passar um pouco para outras contribuições. Não tem ninguém Eu inscrito. vou só puxar a fala da Anacleta, né, a partir do que também a Horácio coloca, de como que nessa aliança com as comunidades, né, a gente também tem que ser muito estratégico no que a gente vai, e como que a gente vai dialogar com esses teóricos, né, que estão dentro dessas comunidades, com esses intelectuais, né, sem ressaltar ou reatualizar esse lugar, né, de que eles não são produtores de conhecimento e, ao mesmo tempo, né, sem também expor mais ainda, né, fragilidades ou conflitos internos que já existem, né, dentro das comunidades, né. Então, como pegar a potência, né, de toda essa confluência e colocar isso em um texto que comprometido eticamente, né, com as pessoas que estão ali dialogando contigo, né, mas também respeitando esses limites que o Horácio chama a atenção. Então, parece fácil, né, mas quando a gente para escrever, a gente vê o quanto é difícil, né? Então, sem essas terças-feiras de estudo, por exemplo, isso se torna ainda mais difícil, né? Sem essa leitura com os nossos
em grupo, né, no qual a gente pode aprofundar ainda mais esse olhar sobre esse sistema da morte, né, que a Anacleta coloca, né, esse cenário da morte, que é cheio de estatística, é cheio de números, é cheio de códigos. Então, como decifrar isso? Né? Como decifrar como que esse cenário ele atravessa e ele danifica o rio, ele danifica o terreiro, ele danifica a roça, ele danifica a possibilidade das crianças crescerem, né, das pessoas se tornarem idosas, né, das crianças nascerem. Então, como decifrar tudo isso? Né? E, ao mesmo tempo, manter em segredo também essas estratégias de resistência, né, de existência, que fazem com que a gente tenha aí as comunidades ainda dentro, né, dos seus territórios, né? Com a possibilidade de pescar, com a possibilidade de plantar, com a possibilidade de fazer um festejo, né, de fazer suas casas, de armar uma rede no quintal e ficar lá, né, de boa, como a Anacleta fazia, né? Estou andando aqui no quintal, pegava a cadeira, a gente ficava andando no quintal, debaixo da cimalmeira, ou então só pegava a cadeira e ficava sentada. Eu digo, e aí, senhora, o que você está fazendo aí? Estou pegando força, né? Porque amanhã já tem reunião lá na DPU. Aí eu digo, ah, tá. E aí só com a vivência e escuta a gente vai entender o que é esse pegar força, né? Então, só destacando isso que o Horácio coloca e que a Ana Clara também coloca. Tá, e deixa eu chamar a atenção para uma coisa também, porque quando eu fiz uma fala agora sobre essas características metodológicas do GEDM e tal, parece que isso estava pronto desde o começo, Ai, mas não. Isso a gente vai construindo, fazendo, errando, aprendendo. Por isso é que eu volto a chamar a atenção para a necessidade. Não há possibilidade de trabalho científico bom sem humildade. O salto alto, e aí por isso eu chamo a atenção, o salto alto impede o aprendizado. O velho Bachelard já chamava atenção para isso. Então, a humildade, ela, primeiro, ela ajuda a gente a ir para os clássicos, ler os clássicos, ver as contradições deles, mas aprender com eles, né? Engolir, inclusive, o clássico colonizador, mas engolir ele para depois regurgitar, mas aproveitando o que dá para aproveitar ali, né? Então, assim, inclusive para aprender a combater. Então, eu preciso conhecer o inimigo. Se eu não conheço o inimigo, eu não vou conseguir combatê-lo com profundidade, né? Então, e isso, gente, é muito mais difícil, é muito mais complicado, exige muito mais tempo, exige muito mais aprendizado. Mas, além disso, ir aprendendo com o tempo. Eu hoje falo com muita facilidade sobre diálogo de saberes. No início do GEDMA, isso não estava nem presente na minha cabeça dessa forma, apesar de uma simpatia vaga pelo Paulo Freire e tal, mas eu só vou aprender o que que isso se relaciona com o Paulo Freire com é, com o passar do tempo, entende? Ou com a prática efetiva do diminuir lá aumenta, né, a temperatura. É, nós estamos passando frio aqui, gente. Estamos quase igual o Renan lá no sul. É, bom, a gente só vai aprendendo fazendo, né? E aí eu volto lá, se é para aprender com os clássicos, eu volto para o Wright Mills com a ideia do artesanato intelectual dele. Porque esse trabalho que a gente tem feito é um trabalho de artesão. E no trabalho de artesão, um aprende com o outro o tempo todo, e cada um tem o seu estilo pessoal nele também, tem sua marca pessoal. Então, a gente não tem uma forma única de escrever no GED. A gente não tem uma forma única de pensar no GEDMA. Nem todo mundo no GEDMA tem as mesmas posições com relação a tudo. E é importante que assim seja. É importante que a gente vá construindo conjuntamente, confrontando. Existem momentos, aí, quando a gente pega a história do GEDMA, né? A Tayaná chamou atenção para a necessidade de atualizar esse texto de 2018. Mas se a gente pega a história do GEDMA toda, né?
teve momentos muito tensos, de muita tensão interna, de muita briga, por conta de posições diferenciadas, de visões diferenciadas, de formas de fazer. Às vezes a posição e a visão é a mesma, mas a forma de fazer é diferente. E aí isso gera tensão, né? Eu que sempre tive uma posição de coordenação no grupo, em muitos momentos eu tive que ficar segurando embates que vinham de várias fontes. Eu acho que esse momento agora é um dos momentos que a gente está com mais tranquilo, assim, em termos desses embates. Mas teve momentos assim muito complicados, e embates que vão desde questões pessoais mesmo, pessoalíssimas, até disputas teórico-metodológicas. Então, mas nesse processo é que a gente vai construindo e vai permitindo elaborar, né? Aqui eu acho que, deixa eu só aproveitar, eu acho que já está passando da hora de aparecer algum trabalho de mais fôlego sobre o GED. Não só uma atualização desse. O que eu estou fazendo aqui já é uma provocação. É, um TCC, ou uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, eu acho que já tem material suficiente, e seria muito importante para o grupo se alguém, em algum momento, pudesse se dedicar a um estudo mais sistemático sobre o grupo, para poder pensar e ajudar a gente, inclusive, a refletir sobre possibilidades daqui para frente, né? Estou aqui fazendo uma provocação, dizendo, viu, Daiane? A Daiane teve que sair aqui. Eu estou fazendo uma provocação para dizer que eu acho que está meio passando a hora de aparecer um trabalho de maior fôlego, não só uma atualização desse artigo, mas um trabalho de maior fôlego, um TCC, uma dissertação, uma tese sobre o GED. Porque eu acho que seria necessário para a gente poder sistematizar muito do que foi feito e também poder pensar possibilidades, né, futuras. Fala lá, Maria Cia. Primeiro, quando eu estava lendo o capítulo, eu já fiquei com vontade de. Eu digo, tem que ampliar isso aqui, né? Tem que dar uma atualizada, que tem muita coisa desde que foi escrito o capítulo, né? Então, depois a gente conversa. E dizer assim, que essa é uma essência do GEDMA, quando alguém precisa, em qualquer situação, da natureza, da necessidade, a gente está junto. Eu lembro quando fui lá na Creta, quando foi na Máxima, todo mundo contribuiu de alguma forma com ajudando. Então, assim, essa é a essência do GEDMA. Concordo com o Horácio que a questão dos prêmios a gente não pode ficar de salto alto mesmo, tem que ver o que a gente qual é a nossa falha para aprimorar, né? Então, eu concordo plenamente com ele que a gente tem que tá sempre com a sandalinha da humildade, né? Então, vestida, então, calçada, então é isso. Gente, alguém mais gostaria de contribuir nessa conversa toda que a gente teve com relação ao texto, dúvidas que possam ter ficado da leitura? Não? Bom, eu acho que a gente fez uma boa conversa, né? Queria agradecer muito mais uma vez a Marieci e a Carliane, né, pela leitura também apresentada para a gente. Volto a sugerir para depois colocar essa apresentação no grupo institucional do GEDMA, né? Já colocou, né? Ótimo. Dizer que isso aí pode ser utilizado, como nossos materiais nunca foram materiais exclusivos, né? Então a gente pode usar isso, fazer adaptações também, melhorar ou adaptar para alguma situação mais específica, né? Então, agradecer muito a participação de todo mundo. Na próxima quinta-feira, terça-feira, nós vamos ter reunião administrativa e na outra terça a gente retoma os estudos. A gente vai aprovar qual vai ser o estudo da outra terça na próxima agora, na reunião administrativa, tá bom?
E aí agradecer, então, a participação de vocês,